A paz de Jesus, que Deus nos abençoe em mais este momento de estudo e reflexão acerca das cartas de São Padre Pio. Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós vamos ver mais uma razão pela qual Deus permite que nós sejamos tentados, assim como São Padre Pio também era tentado. Neste último capítulo, número 2, que nós estamos vendo ainda de São Padre Pio, nós notamos e vimos muito que São Padre Pio era muito tentado. E como nós também vimos na última aula, com a ajuda de Santo Afonso de Ligório e também de Thomas de Kempis, na imitação de Cristo, que as tentações, elas nos permitem tornar, ela permite que nós nos tornemos, que nós sejamos mais humildes e que nós cresçamos espiritualmente. Humildes porque nós vamos reconhecer que nós dependemos totalmente da graça de Deus para vencer as tentações. E o crescimento espiritual, porque a cada tentação vencida por nós, com a graça de Deus, nós vamos juntando pérolas na coroa, que nos aguarda no céu, a coroa da glória que nos aguarda no céu. Então, hoje nós vamos ver, assim como São Padre Pio, que também se pode, por meio das tentações, progredir nas virtudes. E Santo Afonso de Ligório, ele vem nos ensinar que a tentação, ela vai nos impulsionar para a prática de duas virtudes, então, que seria a humildade, me tornar mais humilde, reconhecendo sempre a graça de Deus, como nós já dissemos, e também a submissão à vontade de Deus. Então, nessas duas virtudes, humildade e submissão à vontade de Deus. E aí nós vamos fazer um diálogo, uma conversa entre os escritos de Santo Afonso de Ligório e de São Padre Pio. Porque se nós olhamos só para São Padre Pio, chega a nos dar a impressão assim de que havia um certo exagero em São Padre Pio. Mas caminhando também aí junto com Santo Afonso de Ligório, enriquece muito o nosso entendimento do por que São Padre Pio pensava e agia e falava, e vivia da forma que vivia. Então, nós vamos lá. Nós vamos um pouquinho, então, em Santo Afonso de Ligório agora, neste trecho de Santo Afonso de Ligório, ele vai nos dizer que os tormentos que mais afligem as almas que amam nosso Senhor, ele fala que não é pobreza, que não é desprezo, que não são perseguições, mas o que mais aflige as almas que amam a nosso Senhor Jesus Cristo são as tentações e o abandono interior. E aí nós estamos falando aqui daqueles que amam a Deus. E São Padre Pio era a prova mais viva e profunda do amor a Deus, do amor a Jesus. Então, nós notamos e vimos muito em São Padre Pio que ele se afligia muito por sofrer tantas tentações. E nós vimos também já em muitos escritos de São Padre Pio a respeito do abandono interior que ele sentia, Então, prestem atenção que aqui, então, Santo Afonso fala dos tormentos que afligem a alma dos que amam a nosso Senhor. Aqui ele já está falando para nós que são as tentações e o abandono interior. Agora nós vamos ver na carta de São Padre Pio. Aí São Padre Pio vai dizer para nós na epístola número 1, na página 203. Ele vai falar do que é que aflige ele. Parece que ele era próximo de Santo Afonso, E a gente já sabe que Santo Afonso antecedeu ele um pouco, mais de 100 anos.
As tentações, mais do que nunca, são terrivelmente obstinadas contra mim. Elas me afligem muito. Está dizendo aquilo que Santo Afonso dizia. Me afligem muito, não em consequência da violência que devo usar comigo mesmo, mas da vilania e contínua hostilidade e do grande temor de ofender a Deus. E de um instante para o outro. Visto que há momentos em que me encontro realmente à beira do precipício prestes a cair. Agora nós vamos ver em Santo Afonso de Ligório duas situações que se tornam um tormento para aquele que ama Jesus. Né? Ele coloca aqui para nós que é terrível para aquele que ama Jesus ver-se exposto ao perigo de perder a graça de Deus devido à tentação. Isso nós vemos muito em São Padre Pio. Então, seria isto, né? Ver-se exposto a perder a graça de Deus devido à tentação, ou estar acometido pelo temor de já tê-la perdido. Então é bem isso que nós vamos ver agora na carta de São Padre Pio. Ele vai citar essas duas situações, né? O medo de perder a graça de Deus ou o medo de já tê-la perdido sem percebê-lo. Que aqui Santo Afonso de Ligório coloca para nós que isso é muito mais perturbador ainda. Então vamos lá na epístola número 1, página 1255 da carta de São Padre Pio. Pensar que eu possa não estar em estado de graça aos olhos de Deus são como que espinhos que sem cessar dilaceram o meu coração. Então aqui São Padre Pio vem dizendo para nós aquilo que Santo Afonso colocou lá, né? Que é um tormento ver-se exposto ao perigo de perder a graça de Deus. E aqui São Padre Pio coloca para nós como é que ele se sente, né? Tamanho é o tormento, né? Que ele relata para nós que é como que espinhos que sem cessar dilaceram o coração. Esse foi o primeiro ponto. Agora nós vamos ver o segundo ponto que Santo Afonso coloca aqui para nós, que ele relata, que é o temor de já tê-la perdido, o temor de já ter perdido a graça de Deus, que ele colocou aqui para nós, que é ainda mais perturbador. Neste trecho de carta da epístola número 1, página 498, São Padre Pio ele vai dizer aqui para o seu diretor espiritual que ele é inteiramente consagrado a Jesus por um duplo vínculo, que seria o quê? Como cristão e como sacerdote. E aí ele vai colocar aqui assim para nós. E exatamente por isso estremeço só ao pensar que esse duplo vínculo possa ser afrouxado de um momento para o outro. E agora, olha o que é que ele vai. É uma pergunta que ele está fazendo. Será possível que tal vínculo possa romper-se ou o que é pior? Poderá acontecer que algum dia tenha se rompido sem que se saiba? Ele vem dizendo aquilo que Santo Afonso disse para nós agora. Né? Santo Afonso coloca ali para nós o temor de tê-la perdido, né? De ter perdido a graça. E aqui São Padre Pio coloca para nós, né? Desse temor também, né? Poderá ter acontecido que algum dia já se tenha rompido sem que eu saiba, sem que se perceba? Que para ele coloca que isso ainda é pior, perder a graça de Deus sem o perceber.
E agora, olha o que Santo Afonso de Ligório vai nos dizer. Nós estamos falando aqui daquele que ama Jesus. E Santo Afonso vem nos dizer que esse mesmo amor, esse amor que nos une a Jesus, né? Esse mesmo amor é o que dá forças para sofrer com paciência tais provações e para prosseguir com ânimo no caminho da perfeição. E, então, qual que era a força que movia São Padre Pio a continuar diante de todo o sofrimento que ele viveu, de todas as tentações que ele passou, que ele enfrentou? É o amor, esse amor que nos une a Cristo, né? Então, é muito bonito que o Senhor venha nos dando aí esse entendimento de que mesmo diante das tentações, dos sofrimentos que nós passamos, assim como São Padre Pio passava, mas que é esse amor que vai dar força para que se possa, para que nós possamos vencer, como São Padre Pio, as tentações e o pecado, para que nós possamos prosseguir aí no caminho da perfeição. E o que nós vamos ver também aí, pensando nessa questão deste amor, que é força para nós nas batalhas contra as tentações, neste amor que nos une a Jesus. Nós vamos também meditar aqui com Thomas de Kempis, na imitação de Cristo, pensando aí nesse amor que une. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus está ausente, tudo se torna penoso. Então nós precisamos pedir a Deus essa graça de amar a Jesus mais e mais, assim como São Padre Pio amava, assim como Jesus merece que nós o amemos. Nós precisamos pedir essa graça diária para Deus. Por quê? Quanto mais nós amarmos, menos nós vamos cair nas tentações. Quanto maior o nosso amor a Jesus, mais força nós teremos para permanecer firme diante das tentações e das provações, sabendo que, amando mais a Jesus, estando mais unido a Jesus, tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que é muito tentação na nossa vida, vai ficar mais suave, né? Não que não estamos dizendo que é fácil, mas com Jesus, como aqui está dizendo para nós na imitação de Cristo, tudo é mais suave, né? Quando Jesus está presente, quando nós estamos unidos neste amor com Jesus. Tudo aquilo que parece dificultoso, tudo aquilo que parece muito penoso, se torna mais suave, se torna mais leve. E olha que bonito o que o próprio São Padre Pio vem dizer para nós num trechinho de carta dele, dessa primeira epístola, página 328. São Padre Pio, ele falava que gerava muita ansiedade nele a possibilidade de perder Jesus. E que ele não sabia explicar aí esse sentimento, né? essa ansiedade, ele não conseguia traduzir em palavras. Mas olha o recadinho que ele vem dizer para nós, né? Somente a alma que ama a Jesus sinceramente poderá entender isso. Só vai dar, irmãos, para nós entendermos tudo isso que São Padre Pio diz para nós, todos os seus relatos, dos seus sofrimentos, das tentações que ele passava. Só dá para entender isso sinceramente a alma que ama Jesus.
Então vamos pedir a Jesus, com a intercessão de Padre Pio, sobre tudo isso que nós temos visto a respeito das tentações que São Padre Pio viveu, que ele passou, que para a nossa vida, trazendo para a prática da nossa vida, né? Que o Senhor nos abençoe, que as tentações sejam apenas para nós, né? Caminho de nos tornarmos firmes, de nós nos tornarmos humildes, de nós crescermos espiritualmente, de que as virtudes também cresçam em nós a partir das tentações, tanto a humildade quanto a submissão total àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para aquilo que o Senhor sonhou para nós quando Ele nos amou, quando Ele pensou em nós, que nós possamos nos tornar aquilo que o Senhor deseja. Que nós possamos também, a exemplo de São Padre Pio e até mesmo de Santo Afonso de Ligório, crescer no amor a Deus, para que venha ser fortalecida em nós, para que venha se tornar força em nós esse amor, para que nós possamos vencer essas nossas batalhas e as nossas tentações. Então nós vamos encerrando, pedindo a intercessão de São Padre Pio sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre cada filho, cada irmão da comunidade, sobre os nossos pais fundadores. Então nós vamos encerrando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.